dia com Jesus. Que o Senhor Deus continue nos abençoando, honrando a nossa fé, honrando o nosso esforço, o nosso pequeno sacrifício. Nós vamos tomar a Escritura aos Efésios, no capítulo 6, começando com o versículo 10. Aos Efésios 6, versículo 10 a seguir. Damos boas-vindas a todos, em nome do Senhor Jesus, e pedimos que continue orando por nós. Careço muito das vossas orações. Podemos ler? A armadura de Deus. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Vamos repetir este versículo 12. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus. A armadura de Deus é a sua palavra. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Depois você pode continuar lendo o restante. Bondoso Deus, damos graças ao Senhor por este novo dia, por esta linda manhã, por esse arzinho que respiramos. Ó Deus, sendo este o primeiro dia da semana, dia em que nós dedicamos para honrar e servir o Senhor, honrando a sua ressurreição, enquanto nós aguardamos a sua vinda. Lembrando que num destes dias o Senhor virá e nos levará para a glória e estaremos ali na ceia das bodas do Cordeiro, naquela grande festa nupciais, onde nós ficaremos festejando por 3 anos e 6 meses, e depois voltaremos para a terra em uma lua de mel. Senhor Deus, ajuda a nossa fé, pois sabemos que sem ela é impossível agradar ao Senhor. É necessário que todo aquele que se aproxima de Ti creia que o Senhor é Deus, que o Senhor existe. Amém. E que é o galardoador de todos aqueles que o buscam. Se conosco, Pai, nesta manhã. Nós nos colocamos em Tuas mãos para o Seu serviço, no precioso nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Podeis assentar-vos. Que coça! Hoje nós vamos meditar na mensagem Revesti-vos de toda a armadura de Deus. Essa foi a penúltima mensagem que trouxemos, não é? Nós vamos fazer isso
Em uma escola nós vamos tomar esta mensagem e na outra escola tomaremos a mensagem, as bodas, né, do Cordeiro, para não ficar tão enjoativo, né? Senão fica assim um tanto enjoativo. Então nós vamos iniciar esta mensagem: revestivos de toda a armadura de Deus. Lembrando que a mensagem é vinda de Deus e é trazida para nós através de seu profeta. O profeta é a boca de Deus aqui na terra. Eu quero me prontificar, me colocar à sua disposição. Se você tem alguma pergunta, se você tem alguma interrogação, às vezes você não está cheio de dúvida, às vezes você queria um esclarecimento melhor sobre alguma coisa que você leu, sobre alguma coisa que você ouviu através dessas redes sociais, que está sendo uma arma terrível nas mãos do inimigo, viu? E eu até estou pensando que todo mundo está que nem eu. Simples, não sei de nada, não ouvi nada, não sou testemunha de nada, não estou vasculhando esses programas, mas tem gente, eu acho que uma grande parte, que tem esses programas sociais, né, através dessas redes sociais, e fica ouvindo. E o diabo está trabalhando de uma maneira sagaz nesses últimos dias que nós estamos vivendo. Então, se você tem alguma pergunta, não fique com o pé atrás, não fique dando lugar para o inimigo, porque o profeta disse que há duas coisas que governam você, governa a pessoa: a fé ou a dúvida. Você é governada por uma ou pela outra coisa. E nós precisamos ser governados pela fé. E o diabo tenta colocar dúvida. Aí você fica com o pé atrás e às vezes não pergunta, né, para o pastor, não procura um esclarecimento e você fica com aquilo e aquilo pode te estorvar no arrebatamento. Então, qualquer duvidazinha, por favor, nos procure. Eu não sou o sabe-tudo, né? Mas eu creio que tenho o Espírito Santo. E o Senhor Jesus disse em São Mateus 16, ou melhor, São João 16, verso 13, que quando vier o Espírito de verdade, Ele vos guiará em toda a verdade. Amém. E esse Espírito da verdade é o Espírito Santo. E então é melhor, se você, qualquer coisa que você ouviu, ou alguém te falou, e você ficou meio cheio de dúvida, venha falar conosco, ou escreva um bilhetinho. Se eu não puder responder naquele culto, eu vou estudar a mensagem do profeta e responderei o mais breve que estiver ao meu alcance. Ontem eu estava dizendo à igreja, olha, é melhor uma pessoa errar 10 vezes durante o dia, me entendam, é melhor errar 10 vezes durante o dia e arrepender-se todas as 10 vezes, do que errar uma vez só e não se arrepender. A Bíblia diz que aquele que arrepende e confessa alcança misericórdia. Mas quem alcança, ou melhor, quem cobre a sua transgressão, não prosperará. Então, por isso digo, é melhor errar 10 vezes e confessar as 10 vezes, não é? Acertar as 10 vezes que errar uma vez só e... O coração está doendo, a consciência está acusando, mas isso passa. Deixar para amanhã, deixar para depois, e passa mesmo. Mas isso não passa diante de Deus. Deus não esquece. Vocês me entenderam? Vocês concordam comigo? Porque nós estamos sujeitos a errar, tropeçar, cair, mas é melhor você cair 10 vezes e levantar as 10 vezes que cair uma vez só e ficar deitado, né?
Na mensagem, revestivos de toda a armadura de Deus. Vamos começar aqui no parágrafo. Onde está aberto? Me desculpe, porque tem uma coceirinha na garganta que não quer ir embora. Aqui no parágrafo 30, vamos começar aqui. Tem muita coisinha boa aqui atrás, mas para nós ganharmos tempo, vamos entrar logo no assunto. Ouçamos o que o profeta de Deus nos diz, o que ele está nos ensinando. Ele diz: agora descobrimos então, nesse grande momento do princípio, quando Deus fortaleceu seus filhos nesta fortaleza de sua palavra, e ele lhes disse, Deus lhes disse, Deus falou, ele lhes disse, agora aquilo foi, agora apenas pense, Eva não rejeitou a coisa toda. Isso quer dizer, Eva não descreu em todo o mandamento de Deus. Ela não descreu em todo o decálogo. Ela não rejeitou a coisa toda. Ali no princípio, quando Deus os fortificou através de sua palavra. Ficando com a palavra, eles viveriam eternamente. Porém, desobedecendo a palavra, eles morreriam. Então veja, Eva não rejeitou a coisa toda. Ela não disse, bem, Deus, eu acho que está completamente errado. Aí ela teria rejeitado a coisa toda, não é? Eu acho que Deus está completamente errado. Eu não creio em uma só palavra disso. Eu não creio em nenhuma só palavra que ele tenha falado. O profeta diz, não. Eu não creio em uma só palavra disso. Não, eu não creio, melhor, eu creio na metade disso, Senhor. Não. Satanás apenas destruiu uma pequena fração dela. Não toda ela, quer dizer, a palavra, mas apenas uma pequenina fração do que Deus havia dito. Apenas um pedacinho dela. Agora vejamos, e por causa daquilo, ela deu ouvidos àquela pequena expressão, e aquilo causou cada cortejo fúnebre, fez cada sepultura, fez cada cabelo grisalho, fez cada cabelo grisalho, e cada bebê doente, cada pecado que já foi cometido. Por quê? Tirou apenas um pedacinho da palavra de Deus e simplesmente a extraviou. Eu creio que não precisamos mastigar muito isto. Mas o que eu preciso, o que eu quero, é chamar a sua atenção para isso. Se Eva descreveu apenas de uma fraçãozinha, apenas de um pedacinho da palavra, ela não descreveu de tudo que Deus havia dito, apenas um pedacinho da palavra. Causou toda essa disparidade que nós vemos. Causou toda esta desgraça. O profeta está citando aqui, dando um exemplo.
causou cada cortejo fúnebre, trouxe morte, trouxe doença, trouxe enfermidades, trouxe tristeza, trouxe intriga, briga entre os lares, entre as famílias, causou a velhice, cabelos brancos, quando não cai tudo, ou pelo menos a metade. Eu gostaria que caísse tudo, porque aí não precisava ir no barbeiro, né? Mas o cabeleireiro falou, não, isso aqui não vai cair não, esse restinho vai ficar mesmo, não tem jeito não, o senhor tem que vir. Mas causou tudo isso apenas um pedacinho. Agora, amados, nós estamos vivendo em uma hora que tem pessoas aí que estão sendo usadas nas mãos do inimigo para causar dúvida, para causar interrogações, para deixar as pessoas sem saber para que lado ir. Eu estou dizendo isso sobre essa divisão que está acontecendo dentro da própria mensagem. A mensagem é uma só, como a Bíblia é uma só. Mas, no entretanto, existe, acho que umas 2.000 denominações agora, né? Com a mesma Bíblia. E o mesmo diabo que fez isso com a Bíblia está fazendo isso com a mensagem, dividindo o povo das mensagens. E tem pessoas aí, irmãos, permita dizer, elas não são dignas que vocês ouçam seus programas. Por que você vai até a fronteira, sabendo que você poderá encontrar com o diabo? E você deve reconhecer que você não é parceiro para ele. Por que não fica no seu terreno? Por que não fica com a palavra? Por que ir até a fronteira com o espírito de curiosidade? Eu quero ver até onde eu posso ir. Quero ver o que estão crendo, como é que é a doutrina deles, o quê. Ontem encontrei alguém que falou para mim assim, ó. Alguém disse que é para mostrar na Bíblia aonde está escrito que Abel e Caim são gêmeos. Eu não sei se alguém de vocês tem ouvido esse tipo de programa e às vezes tem alguma pergunta, mas estou aqui me dispondo, não é? Me colocando ao seu dispor. Agora, amados, eu gostaria que isso aqui fosse até numa vigília, né? Onde estaria todo, pelo menos uma boa porcentagem da igreja junta, né? Mas, depois que eu cheguei aqui, eu pensei em meditar convosco sobre essas coisas. Nós temos mensagem do profeta, e se você não tem nenhuma dúvida do profeta, então você crerá em sua mensagem totalmente. Então você crerá em tudo aquilo que ele tem dito. Então o profeta tem mostrado para nós, além, ou melhor dizendo, mostrado para nós as Escrituras, a Bíblia revelada. E além disso, Deus tem dado a ele visão, mostrado para ele em visão, e ele diz, quando Deus me dá uma visão, eu vou nas Escrituras para ver se aquela visão é bíblica. Se estiver na Bíblia, eu creio. Se não estiver na Bíblia, eu não creio. Aqueles que têm suas Bíblias, abram-na no capítulo 4 de Gênesis. Gênesis, capítulo 4. Porque esse Satanás, esse diabo, ele é o mesmo. E ele é astucioso. Por isso a Bíblia diz que não temos que lutar contra a carne, o sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Que coisa!
o profeta disse assim para nós: diga para mim onde há uma reunião que o diabo não esteja presente. Ele estava presente na reunião de Deus lá no céu. Agora, se ele esteve presente na reunião de Deus lá no céu, e na nossa reunião? Todos encontraram? Gênesis capítulo 4. Vamos ler. E conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e teve a Caim. E disse: alcancei do Senhor um varão. Olha, essa expressão, alcancei do Senhor um varão, seria a coisa mais, digamos assim, mais difícil para ser concebida, para compreendermos. Então perguntaram para o profeta: Eva concebeu e teve Caim, e ela diz que alcançou do Senhor um varão. E a Bíblia diz que Caim é do maligno. Como ela pôde dizer que alcancei do Senhor um varão? Aí o nosso Elias diz assim: toda vida vem de Deus. Amém? Então Eva teria que dizer: alcancei do Senhor um varão, porque a vida veio de Deus. Vamos continuar. E teve mais a seu irmão Abel. E Abel foi pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador da terra. Meu Deus. Deixa eu ver onde vamos ler aqui. Bom, então vejamos bem. E conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu, e teve Caim, e disse: alcancei do Senhor um varão. E a Bíblia não diz que Adão tornou a conhecer sua mulher Eva. A Bíblia continua dizendo: e teve mais. São gêmeos ou não são? E teve mais Abel. Veja bem, e Abel foi pastor de ovelhas e Caim foi lavrador da terra. Depois você continua lendo o restante aqui desse capítulo 4. Então o irmão Branham mostra para nós, e a Bíblia afirma isso, que Caim é filho do maligno. Eu pedi para o irmão Anderson me dar uma mão aqui, para me encontrar onde estava essa escritura, né? Mas 1 João 3, versículo 12, 1 João, está lá bem próximo de Apocalipse. 1 João 3 e o versículo 12. Opa, já estou em Pedro aqui. Vamos ler? Não como Caim, que era do maligno, e matou seu irmão. E por que causa o matou? Porque as suas obras eram más, e as de seu irmão, que era Abel, eram justas. Então veja, não como Caim, que era do maligno. Agora sabemos que Adão era filho de Deus. Deus não ia dizer que Adão era do maligno, não é? Então está claro que Caim não era filho de Adão. Então o profeta veio e mostra para nós, a Bíblia mostra que sendo a serpente, veja bem no capítulo 3, ora a serpente era mais astuta que todas as alimarias do campo. Não diz que era mais astuta sobre os répteis do campo, mas alimarias do campo. Era um animal que o Senhor Deus havia feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim
disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. E então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Bom, para começar, essa serpente não é essa serpente que nós vemos aí chamada cobra, que anda de arrasto. Porque se fosse um animalzinho desse aí, um réptil desse, ela não falaria. E se falasse também, eu creio que Eva saía numa disparada, né? Saía arrebentando cipó no peito, com medo. Mas era um animal erecto, disse o profeta. Era um animal que ia estar mais próximo do homem do que o chimpanzé. Para nós, o chimpanzé é o animal mais próximo do homem, mais parecido com o homem, não é? Mas o profeta diz que essa serpente era o animal mais próximo do homem do que o chimpanzé. E falava, porque falou com Eva. Então a Bíblia está escrita aqui em parábola. Então Eva teve um ato sexual com a serpente. E depois teve um ato sexual com Adão, que era seu esposo. E ela concebeu de ambos. E deu à luz de ambos. Quer voltar ali de novo? E conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e teve a Caim, e disse: alcancei do Senhor um varão. E teve mais a seu irmão Abel. E Abel foi pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador da terra. Então, amados, essas pessoas não estão crendo na Bíblia. Elas estão dizendo: mostre para mim aonde Abel era gêmeos, não é? Com Caim. Mostre uma escritura, mas está bem claro aqui. Agora, para isso, Deus nos enviou um profeta para desmascarar o inimigo, para descarar a grande meretriz, a grande prostituta, que enganou, que embriagou os reis da terra com a sua prostituição. Embriagou os reis da terra com o vinho de sua prostituição, isso é, com a sua doutrina. Então, amados, isso aqui foi o que me ajudou a ver que o William Marion Branham é o profeta, é o Elias de Malaquias 4, aonde Deus prometeu que enviaria o profeta Elias antes do grande e terrível dia do Senhor. Converteria o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que ele não viesse e ferisse a terra com maldição. Então, converter o coração dos pais aos filhos foi o que Deus fez através de João Batista. São Lucas capítulo 1 mostra bem claro isto. E com mais, é o que Deus está fazendo agora com a mensagem precursora de sua segunda vinda, levando a nossa fé a ser igual à fé da igreja primitiva. Então, amados, eu cria na mensagem, eu via que a mensagem era a Bíblia, mas eu não podia entender, não podia ver William Marion Branham como profeta. Mas eu não tinha dúvida não, eu criei na mensagem, me batizei, e um dia viajando para visitar a minha filha, que estava internada lá no Hospital do Pênfigo, em Campo Grande, eu estava lendo, eu acho que a literatura das eras da igreja, Éfeso, e o profeta disse: veja, a genealogia
de Adão. Vamos ler Gênesis capítulo 5. Este é o livro das gerações de Adão, no dia em que Deus criou o homem, à semelhança de Deus o fez. Macho e fêmea os criou, e os abençoou, e chamou seu nome Adão, no dia em que foram criados. E Adão viveu 130 anos e gerou um filho, à sua semelhança, conforme a sua imagem, e chamou o seu nome Sete. Bom, Abel não existia mais porque Caim o matou. Mas Caim permaneceu vivo. Mas não está aqui na genealogia de Adão. Então veja que Adão gerou Sete, né? E Adão viveu, já lemos aqui o terceiro, né? E chamou o seu nome Sete. E foram os dias de Adão depois que gerou a Sete. Sete era o nome do segundo filho de Adão. E foram os dias de Adão, depois que gerou a Sete, 800 anos, e gerou filhos e filhas. Então Adão gerou filhos e filhas. Aí aquela pergunta, com quem Caim casou? Com quem Caim casou? Certamente casou com uma de suas irmãs, porque não tinha outra geração, não tinha outro povo na terra. Muito bem, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias que Adão viveu 930 anos e morreu. E viveu Sete, filho de Adão, 105 anos e gerou Enos. E viveu Sete depois que gerou a Enos 807 anos e gerou filhos e filhas. Quem sabe se Caim casou com uma delas, não é? E foram todos os dias de Sete, 912 anos e morreu. E viveu Enos 90 anos e gerou Cainã. E viveu Enos, depois que gerou Cainã, 815 anos e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Enos 905 anos e morreu. E viveu Cainã 70 anos e gerou a Maalalel. E viveu Canaã, depois que gerou a Maalalel, 840 anos e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Canaã 910 anos e morreu. E viveu Maalalel 75 anos e gerou Jared. E viveu Maalalel, depois que gerou a Jered, 830 anos e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Maalalel 895 anos e morreu. E viveu Jered 172 anos e gerou Enoque. E viveu Jered, depois que gerou a Enoque, 800 anos e gerou filhos e filha. E foram todos os dias de Jered 862 anos e morreu. E viveu Enoque 65 anos e gerou a Matusalém. E andou Enoque com Deus, depois que gerou a Matusalém, 300 anos e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Enoque 365 anos, e andou Enoque com Deus, e não se viu mais, porquanto Deus para si o tomou. Amém. Vamos parar aqui. Então agora vamos fazer a conta. Veja bem, Adão sendo o primeiro, Adão gerou Sete, então Sete é o segundo, não é isso? Sete gerou Enos, Enos sendo o terceiro, Enos gerou a Cainã, Cainã sendo o quarto,
Cainã gerou Maalalel, Maalalel sendo o quinto, gerou Jered, Jered sendo o sexto, gerou Enoque, que é o sétimo. Então a Bíblia nos diz aqui no livro de Judas, capítulo 14. E destes profetizou também Enoque, o sétimo depois de Adão. Amém. E gerou, melhor dizendo, e destes profetizou também Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos. Então veja, sem dúvida nenhuma, Enoque é o sétimo. Agora, se Caim tivesse entrado na genealogia, então Enoque seria o oitavo. Mas Abel não entrou porque morreu, e Caim não entrou porque não era filho de Adão. Então era filho de quem? Está bem claro isso aí. Só quem não quer crer mesmo, só quem tem os olhos fechados, é que não pode ver. Agora, amados, vamos lembrar de uma coisa, que esse diabo é o mesmo. Ele não mudou, não. E ele é astucioso. Ele é sagaz, ele muda de máscara. Nós vemos aí na igreja primitiva, ele perseguia os cristãos. Na era negra, ele queimou montões de Bíblia, porque era proibido ler a Bíblia. Porém, agora, a gente vê na beira das rodovias as plaquinhas: leia a Bíblia, livro de Deus. Quer dizer, leia a Bíblia e eu darei uma interpretação para ela, para você. Ele é sagaz. Então, vamos lembrar, nós não somos parceiro para ele, não. Entendeu? Nós precisamos de Deus. Então, vamos um pouquinho aqui, um pouquinho mais. Eu creio que isso parece ser um pouquinho enjoativo, não é? Essas leituras assim, mas isso é bom. Eu não sei se vocês dão conta de ler a Bíblia assim em casa, ou mesmo a mensagem, não é? Geralmente, quando você vai ler, você está lendo ali no lugar secreto, não tem ninguém perturbando, nada, mas de repente tem um amigo chamado sono, ele vem de mansinho, e você está lendo ali, e de repente, opa, aí você volta lá de novo, começa lá de novo, e você fica uma meia hora ali, você não aprendeu nada, não guardou nada. Agora aqui na igreja é outra coisa, né? Se a pessoa vem na igreja para dormir, coitado, pobre dessa pessoa. Como é que Deus trata com ela, né? Vamos continuar um pouquinho mais aqui. Deixa eu ver aqui aonde nós estávamos. No parágrafo 53. Começamos no parágrafo 30. É isso? Onde está? Muita coisa boa aqui, não pode ficar para trás. Então, vamos voltar. Eva não rejeitou a coisa toda. O erro que Eva cometeu, começando no princípio, foi que ela parou para dar ouvido à serpente. Agora, a serpente, sendo mais astuta que toda a limaria do campo que Deus havia criado, astuta, ela fez a coisa atraente para poder atrair a atenção de Eva. O profeta vai mostrar para nós aqui. Ele astuciou, dizendo: olha, eles são humanos e ela é humana. E enquanto eles se mantiverem naquela palavra, eu jamais poderei possuí-los. Então ele arranjou uma coisa atraente, citou a Bíblia para Eva. Foi assim que Deus falou para não comer de nenhum fruto dessas árvores aqui do jardim. A Eva parou e disse: não, você está enganado. Deus falou que podemos comer dos frutos de todas as árvores.
só não daquela árvore que está no meio do jardim, a árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comereis, porque disse Deus, no dia em que comerdes, certamente morrerás. Aí o diabo colocou uma dúvida, certamente. Mas vocês não vão morrer, não. Deus sabe que no dia em que vocês comerem, vossos olhos serão abertos, e vocês se tornarão tão sábios o quanto é o próprio Deus. E aí a Eva, vendo que o fruto da árvore era bom para comer, e fruto desejável à vista, não é? Comeu e deu também para o seu marido, Adão. Vamos um pouquinho mais aqui. O profeta de Deus nos diz, ora, agora se o Deus infinito, um Deus cheio de amor, interpretar mal a sua palavra, veja, não crendo em toda ela, apenas uma parte dela, deixaria tudo isso acontecer pelo fato de descrer apenas um pouquinho nela. Então, aqui não tem essa palavra então, mas para ficar mais fácil para nós entendermos, então eu creio que teremos que tomar de volta cada pedacinho dela. Deu para entender? Se por Eva descrer apenas um pedacinho, causou tudo o que causou, então o profeta está dizendo, eu creio que teremos que tomar de volta cada pedacinho dela, isso é, cada partícula da palavra de Deus. Porque estamos confundindo, dizendo, a Bíblia diz isto, mas honestamente ela não quer dizer isso. Colocando dúvida, não é? Isso não significa aquilo. Vem, o profeta diz, isso significa exatamente aquilo. Então devemos mantê-la daquela maneira, da maneira que ele a disse. Amém? Não colocar nenhuma interpretação. Então Eva, agora nós vamos descobrir, tão logo que Satanás teve que chamar a atenção dela. Agora recordem, ele está em guerra com Deus, e os homens e as mulheres que são filhos de Deus. Então ele está em guerra com Satanás, Deus está em guerra com Satanás também. Veja bem, e você é um soldado, cada um de nós somos soldados, somos combatentes por esta verdade. Então devemos estar armados com toda a armadura de Deus, para que possamos resistir o inimigo. E ainda depois de ter feito tudo, permanecer firme. Amém? Vamos continuar lendo. Agora recorde, ele está em guerra com Deus, e os homens e as mulheres são filhos de Deus. Então ele está em guerra com Satanás. Então agora recordem, Satanás disse para usar uma tática para tentar contra-atacar o combate de Deus, a sua proteção, ele está tentando outra melhor arma que ele pudesse encontrar. Então a única tática que ele poderia usar seria através do arrazoamento. Arrazoar a palavra. Meu Deus. Não faz mal, não tem importância. A ciência tem provado, tem mostrado e provado que se a mulher cortar o cabelo, ele brota mais bonito. É tal como podar uma árvore. Meu Deus. E etc, e etc.
Então, esta está sendo a tática que Satanás está usando nesse tempo presente, o arrazoamento. Quando você para argumentar qualquer coisa, a palavra diz, mas deixe-me ver. Isso não quer dizer que pelas suas pisaduras fomos sarados. Aquilo não quer dizer. Isso significa exatamente aquilo. Isso é correto. Todo aquele que quiser. Bem, eu sei que o Espírito Santo era apenas nos dias primitivos, mas isso não é mais para o nosso tempo, não. Isso foi para as eras passadas, não é? Mas agora não existe tal coisa como o Espírito Santo. A razão simplesmente nos diz que nós, não faça isso. O profeta diz, não faça isso. Todo aquele que quiser, para vós, para vossos filhos, para aqueles que estão longe, para tantos quantos o Senhor nosso Deus chamar. Esta foi a promessa que o Espírito Santo deu no dia de Pentecostes, através do apóstolo São Pedro. A promessa é para vós, para vossos filhos, para todos que estão longe, tantos quanto Deus nosso Senhor o chamar. E Ele tem nos chamado, então essa promessa é para nós também. Simplesmente vamos em busca daquilo que é nosso. Vamos batalhar. Temos que lutar se queremos vencer. Bem, irmão Brana, tenho buscado o Espírito Santo por 10 anos. Alguém diz assim, não é? Por que você está argumentando a respeito? Por que você está argumentando a respeito disso, dizendo que tem buscado o Espírito Santo por 10 anos? Se você executou o seu plano, então apenas siga em frente. Então, simplesmente crendo nisto, e Deus vai cumprir a sua promessa. Porém, primeiramente, execute o plano de Deus. Amém. Ele colocou ali o plano e seguiu aquele plano. Então, ele só tem que dar certo. Se não der, então ele disse algo errado, vem? Então, ele não pode nos dizer nada errado e continuar sendo Deus. Então, veja você tem que crer que é a sua palavra, ou você não crê nele de modo algum. Então, é estranho, não é? Mas é realmente a verdade, Amém. E agora descobrimos que este grande inimigo de Deus pensou, estudou, não é? Estrategou. Agora, enquanto eles estiverem crendo naquela palavra, eu nunca poderei chegar a eles. Eu tenho que dar um jeitinho, né? De aproximar. Então ele usou a própria palavra para chamar a atenção de Eva. E enquanto aquela pequena família no Éden se mantiver atrás daquela palavra, eu nunca poderei tocá-la, nem mesmo pode ele hoje, disse o profeta. Isso é correto. Enquanto você se manter na palavra de Deus, o diabo jamais poderá te tocar. É isso verdade? Você não pode cometer um pecado sem primeiramente deixar a palavra de lado. Você não pode cometer um erro sem primeiro abandonar a palavra. Porque se você permanecer na palavra, você vai fazer somente aquilo que é certo. E você estará selado pela palavra do lado de dentro, e o diabo ficará selado do lado de fora. Amém. Mas alguém diz, mas o diabo me enganou.
O profeta diz: não, 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 não. O diabo não poderia chegar aonde você está. Porque para chegar aonde você está, ele tinha que se arrepender, ele tinha que ser batizado, como você foi, ele tinha que receber o Espírito Santo, como você recebeu, para chegar aonde você está. E ele não pode fazer isso. A coisa é que você saiu do seu lugar e foi até a fronteira e voltou com o desejo do pecado. Permanecemos na palavra. Amém. E o Senhor Jesus Cristo num desses dias virá. E se você estiver na palavra, quando o grande ímã de Deus for acionado, você será tirado da terra, levantado ao ar e levado ao encontro do Senhor. Você acha que isso é impossível? Não. Isso não é impossível para o nosso Deus. Amém. Se eu estiver dormindo na sepultura em algum lugar, aleluia, eu ressuscitarei primeiro. Quem sabe alguém de vocês vai me ver e falar: mas o pastor, nós enterramos ele há pouco tempo. Olha ele ali. Aí você vai lembrar, é a ressurreição. Aleluia. E naquele momento você será transformado. E nós estaremos juntos aqui na terra. Não menos que 30 dias, não mais que 40, porém não menos que 30. Estaremos vivendo aqui, invisível aos olhos dos seres humanos. Que coisa! E depois então subiremos, iremos ao lar. Como o profeta disse, haverá uma noiva, haverá um rapto, haverá uma ceia de bodas na glória, e nós estaremos ali. Amém. Portanto, conhecemos o nosso inimigo através de seus ataques. Talvez você não compreendeu muito bem da maneira que eu disse isto. Nós conhecemos o nosso inimigo quando qualquer espírito, em qualquer pessoa, tentar discordar da palavra de Deus. Recorde, esse é o seu inimigo. Mas não faz mal, não tem importância, todo mundo está fazendo aí, ó. Se todas as mulheres estão agindo assim, 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 eu vou fazer também, o que tem? Lembra-se, se a coisa é contrária à palavra, então aquilo lá, digamos assim, na figura de amigo, é seu inimigo, querendo te tirar da palavra, querendo te tirar do caminho. Então o profeta diz: portanto, podemos conhecer o nosso inimigo através de seus ataques. Talvez você não compreendeu muito bem isso da maneira que eu disse isso. Nós conhecemos o nosso inimigo quando qualquer espírito, qualquer pessoa tenta discordar da palavra de Deus. Recorde, esse é o seu inimigo. Esse é o seu inimigo. Nós conhecemos o seu velho ataque. Foi ele quem destruiu a raça humana. E esta é a forma que ele ainda a destrói hoje. E esta é a maneira pela qual ele te afasta de Deus. É descrendo em sua palavra. E a única maneira pela qual você pode permanecer em companheirismo com Deus é conversando com Ele no frescor da noite e permanecendo fortificado na palavra. Deixa a cortina da palavra de Deus cair toda em sua volta e você será uma gota no meio dela. Isto é correto. Então você estará fortificado. Amém. Que coisa boa, não é? Amados irmãos, é como o irmão Brana disse, eles têm o material na terra agora. A sua noiva se aprontou e eles têm o material na terra agora. E esse material que temos na terra agora, para nos aprontarmos para o encontro com o noivo, é a palavra de Deus. É a mensagem da hora. Amém. Agora, a fim de fazer isso,
ele teve que deixá-lo bastante atraente, astucioso, não é? Persuadindo. E esta é a maneira que Satanás faz. Ele é bom de serviço, e ele é bom adversário, e ele faz aquilo atraente. O pecado é bonito, o pecado é atraente, o pecado enche os olhos de um homem carnal. Deus que tem o Espírito Santo, aleluia, aquilo não o chama, não chamará a sua atenção de modo algum. Vamos concluir com esse parágrafo. Ele é bom de serviço, ele é um bom adversário e ele faz aquilo atraente. Ele teve que fazê-lo atraente para Eva. Ele disse: agora veja, querida, você sabe que você não sabe o que é certo e errado. E veja, você deve se lembrar que esse fruto é agradável aos olhos. E isso ele te fará sábia. E se esta não é uma boa isca, agora apenas tome o seu PhD, ou o seu LLL duplo, ou LQUSTD, ou algo assim, e você ficará culto, sábio, inteligente. Meu Deus, você será um pregador em uma destas grandes, maiores denominações. Você terá um bom salário e etc. Não vem que não tem, Satanás. Não vem que não tem. Não vem que não tem brecha para você, não. Agora, Satanás fez aquilo atraente, e ele ainda o faz atraente. Agora, eu não estou depreciando nada. Quer dizer, eu não estou depreciando as coisas bonitas. Eu espero que você não me entenda assim. E se eu fiz, eu não quis dizê-lo dessa maneira. Mas Satanás tenta fazer da teologia e da educação um atrativo. Ora, temos tentado educar o mundo há 2000 anos e está ficando pior do que foi. Você não pode trazer o povo a Cristo através da educação, através da denominação. Eles tentam deixar isso bonito. O pecado é bonito, com certeza é bonito. Agora, se tomamos a Bíblia, nós descobriremos. Vamos parar aqui. Amados irmãos, que o Espírito Santo vivifique isso em nosso coração. Então, como disse no começo, se alguém tem alguma pergunta, alguma interrogação, se houve algum mal entendido, por favor, não é? Nos procure e nós queremos lhes ajudar na medida do possível.